Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso Outro Olhar de hoje vai para um trabalho muitas vezes pouco comentado, mas de muito valor, o cerimonial. Mas afinal, o que é isso? Qual é o papel de um cerimonial? E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que a maior autoridade do assunto no Estado e, quiçá, no país. O chefe do cerimonial, o chefe de cerimonial por mais de 5 décadas, Aristides Germani. O homem por trás, por exemplo, dos cerimoniais do Palácio Piratini. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da organização de uma cerimônia, as mudanças que vêm acontecendo, se estamos perdendo demais ou não a formalidade, enfim, no que couber nesses 30 minutos, nesse ambiente tão lindo do cerimonial. O seu Aristides, como é conhecido, começou a carreira em 68 no Palácio Piratini, desempenhando a função de auxiliar da chefe do cerimonial de então. Dos seus mais de 80 anos de idade, mais da metade foram dedicados ao funcionalismo público. Aristides foi homenageado durante o centenário do Palácio Piratini, recebendo a medalha de Ponche Verde no grau de comentador. Ele é graduado em jornalismo e também em história. Bom dia, Aristides. Bom dia, tudo bem? Que bom falar contigo. Igualmente, um prazer muito grande. Que bom. Deixa eu começar pelo fim. Tu saíste das funções foi quando, Aristides? Foi, na verdade, no dia 2 de janeiro, o segundo dia do governo Eduardo. 2 de janeiro 2 de janeiro de 23, 23, do ano passado. do ano passado. E começamos por agora, como é que está a nova vida? Olha, a nova vida, ela está, enfim, estou me dedicando a cuidar da saúde, não é? E passear. Tenho tempo agora de permanecer mais longamente no Rio de Janeiro, que eu gosto muito Do Rio? do Rio, e conhecendo De dizer que principalmente no inverno o senhor gosta. o inverno. Eu fujo normalmente de Porto Alegre no início do inverno e vou para o Rio. E, às vezes, chego a voltar antes até. Esse ano voltei em setembro e ainda era muito frio aqui. Mas viver essa fase foi uma decisão tua? Decisão minha. Depois de tanto tempo, Porque também o Rio de Janeiro, não só a beleza, eu tenho muitos amigos, que meus colegas de Ministério da Justiça, eles eram cariocas e vieram depois que se aposentaram, voltaram para o Rio. Quer dizer que então eu tenho muitos anos. um grupo grande de amigos lá no Rio. O Aristides, tu talvez fosse a pessoa, o profissional que mais conviveu, por força profissional, com políticos, né? E importantes. E aí tu está dizendo, "Oh, tem muitos amigos no Rio." E aí me ocorre a pergunta, a política te deu amigos? O cerimonial te deu amigos? Muitos amigos. Amigos assim, é aquela coisa, não podemos misturar cerimonial com intimidade com os governadores. Tu sempre cuidaste para separar isso bem. Muito. Mas eu tenho contato prazeroso com alguns governadores. Quer dizer, volta e meia, o governador José Ivo Sartori, não digo que seja uma correspondência, mas assim, troca de gentileza e tal, com o governador Rigoto, com o governador Ieda, e, em geral, com eles todos. Quer dizer, acabou o governo,
mas não acabou a minha amizade com eles, e não é assim uma amizade íntima, mas É uma é amizade, uma amizade, né, de é respeito. respeito. O senhor sempre teve bom, eu atendi 3 governadores, né, 2 como profissional da comunicação, foi o governador Rigoto e a governadora Ieda, e um como secretário de estado. E evidentemente que também eu, nesses 12 anos, de algum modo, convivi com o senhor. O senhor sempre foi um homem, cuidadoso, para dizer o mínimo, né, porque o senhor está, necessariamente numa posição de privilégio íntimo com quem tem poder, mas sempre teve o cuidado de nunca avançar esse sinal, né, Sempre. E inclusive a minha orientação para a equipe. para a equipe toda é que deveríamos fazer o melhor possível, sempre, mas nunca, eh, mostrar intimidade, quer dizer, não avançar o sinal. O que deve acontecer muito com quem está nas cercanias quando vê se sente na É, verdade. Mas isso aí, eu acho que faz parte do protocolo. e por isso que o senhor foi certamente mantido e prestigiado por vários governadores e de todos os É partidos. verdade. E de todos os partidos. Trabalhei também com o Tarso Genro, de quem eu tenho uma admiração muito grande, e, eh, Eu teria vários episódios que eu me lembro do senhor, mas o mais marcante foi na minha primeira chegada do palácio, que o senhor acho que não vai lembrar, acho que eu nunca lhe contei, vou lhe contar pela primeira vez. Eu era o ghostwriter, né, um dos ghostwriters, o redator do governador Rigoto, ao lado do Pugina. E o Rigoto tinha, o senhor vai lembrar, o costume, a prática de brifar os discursos e de conferir o texto final, né, ele gostava de sentar e conferir. E nas idas e vindas do palácio, chegou um dia que ele estava sentado não na cabeceira da mesa, mas na posição ao lado, não na cadeira do governador. E eu sentei para despachar com ele, inadvertidamente, me apoiei na ponta da cadeira para e na saída o senhor me disse: "Menino, deixa eu te dar uma sugestão, nunca mais sente naquela cadeira, nunca mais", e o senhor estava certíssimo. mas olha, não lembro. Mas na verdade era enfim, eu Foi um gesto de carinho, claro. ficava orientando e tal. Mas isso aí, na verdade, havia quando se fazia aquelas solenidades no salão Negrinho do Pastoreio, um antigamente essas solenidades eram todas de pé, Sabia. quer dizer, eram todas de pé, não tinham cadeiras no salão. E as cadeiras ficavam no salão de reuniões. E aí, então nós tínhamos cordinhas para Organizar. organizar, enfim, as autoridades. E junto à mesa, então, ficava o governador e as autoridades mais altas. E depois, quando eu regressei ao palácio, e foi, me parece, com o Rigoto, aí colocamos cadeiras. Lógico, ficou muito mais confortável para todos, inclusive para mim, a não ser quando chegava uma autoridade atrasada, Senhor não tinha não tinha mais cadeira, dava e a gente ficava desesperado, e aí pedia a alguém, enfim, de uma certa intimidade, para liberar a cadeira. para essa autoridade sentar. Mas foi muito prazeroso. Eu quero só lhe dizer uma coisa. Essa pessoa que me orientou na minha chegada ao palácio, o nome dela era Ingrid Best, já foi falecida. E a Ingrid era funcionária do Itamaraty. Então ela veio mais ou menos com todas as cartilhas do cerimonial
do Itamaraty para o Estado. Foi a pessoa que imprimiu uma condução, Uma cultura até. uma cultura de cerimonial. Ela era extremamente gentil, mas rigorosa. Era, assim, a perfeição. Eu aprendi com ela. Talvez não fosse tão exigente quanto a Ingrid, mas eu cuidava muito. Uhum. Ali é que tudo começou, ali. Aí tudo começou. Foi E tu te apaixonaste por esse universo? sim. Foi uma coisa assim, eu queria saber mais. E interessante que naquela época, eu fazia, os convites, quer dizer, era uma outra época, os convites todos, eles tinham que ser, preenchidos com os nomes, na excelência e tal, e os nomes, e o envelope, como na época eu tinha ainda uma letra bastante boa, Elegante, então eu fazia os envelopes à mão. à mão, tudo à mão. Nós levamos, entre eu e ela, mais ou menos uns 500 convites, porque cada um, não é, para preencher em casa e tal, porque no palácio a gente caberia de madrugada. Mas até aconteceu um fato muito interessante. A primeira vez que ela me deu os convites para fazer em casa, subscrever, eu achei, eu digo: "Mas que coisa elegante, os convites são todos perfumados do palácio". Aí no dia seguinte eu digo: "Que coisa, eu não sabia que era um esse não", ele disse, virou meu vidro de perfume Era o perfume dela, quer dizer, não, Era um bom perfume. era um perfume maravilhoso, mas eu digo assim, eu achei que Que era aquilo uma era o convite do parte do governador, show. fazia parte de ser perfumado e tal. Mas foi muito interessante essa primeira E o primeiro governador que tu atendeste foi o Peraque. Peraque Barcelos. E aí? É maravilhoso. É, eu na verdade, eu comecei com ele porque, o João Temer era um grande amigo do meu pai. Ele foi secretário, da Fazenda e da Administração do Peraque. E ele também era empresário, ele era o representante da Bung-Born junto aos os moinhos rio-grandenses. Então, era a área do meu pai, moinhos e tal, e ele um dia foi almoçar na minha casa, na casa dos meus pais, e disse assim: "Tide", é meu apelido, e disse: "Tide, tu não queres trabalhar no palácio?" Eu digo: "Mas olha, nunca me passou pela cabeça". E eu digo: "Olha, depende e tal". Não, eu estava ainda, hã, terminando o jornalismo, e aí eu fui com ele de tarde para o palácio, e aí ele entrou no gabinete, eu fiquei na sala, e aí o Perac quis me conhecer. "Esse você já é agora meu funcionário, pode ficar por aí". Ah, foi na hora. E aí mas era uma coisa assim, eu não tinha salário, o primeiro mês não tinha salário, e eu digo assim: "Mas eu não vou ganhar nada do que eu estou fazendo, eu vou embora daqui porque". E aí disse: "Não, estamos conhecendo e tal". E aí depois, Coisa que hoje seria impensável, né, esse voluntarismo, assim, né. mas foi maravilhoso. Ele era como o Peraque? Peraque era um coronel aposentado Pois da é. brigada militar, mas era, assim, uma pessoa muito afável. É, ele era
afável e aquela coisa, eu não conhecia, então era havia um distanciamento, não é? Uhum, uhum. Uma formalidade. Uma formalidade, como houve com todos eles a formalidade, O senhor sempre preservou isso, né? muito. Eu acho que, por maior que eu admire ou que a pessoa me dê, mas eu acho que a gente deve ter cuidado. Uhum. O senhor sempre respeitou a cerimônia da autoridade de um governador, né? Quando o senhor corrigiu aquele menino que sentou na cadeira do governador, era isso que o senhor está dizendo, né? Respeita a institucionalidade, o seu É, na verdade, eh, eu sempre fui muito pelas regras do protocolo. Isso, até hoje, acho muito bonito. E naquela época não existia literatura sobre cerimonial. Quer dizer, isso só foi aparecer. vocês mesmos foram criando, tecerando. Nós tínhamos um livro francês, eu tenho esse livro, que dava a base das cerimônias na França. Isso aí servia mais ou menos dos roteiros para nós. Mais tarde, o próprio Itamaraty mandava, assim, uns, uns roteiros de solenidade, como é que deveríamos nos comportar, nós que trabalhávamos nessa área. Quer dizer, mas eram assim, muito raro isso. Depois não, aí começou a aparecer as normas do cerimonial público e hoje temos assim, Sim, hoje é uma área, é, é um mercado, né? Hoje é um mercado profissional. hoje tem uma área bastante, extensa. Qual é a importância, Aristides, de um cerimonial? E o negócio é o seguinte, para você fazer cerimonial, primeiro, você leia todos esses compêndios de, eh, como é que se diz? Eh, normas de de conduta, De etiqueta. de etiqueta, para você conhecer, não é? E depois, enfim, passa para um outro nível, que é o tratamento. Quer dizer, você tem que ter uma pessoa que lhe oriente. Eu tive a Ingrid Besch, depois eu tive uma outra figura maravilhosa que me levou para Brasília, eu devo a ele a ida para Brasília, que é o embaixador Jorge Ribeiro. Não é? O senhor teve uma passagem por Brasília. Então ficou aqui no Perac, Triquês, e depois foi para Brasília. Até no início do Amaral, eu fui para Brasília. Não, não, no início do Simbal Guazelli. Da Guazelli. Guazelli. Depois do Triquês teve o Guazelli aí. É. Ah. E aí eu fui para Brasília, e lá inclusive encontrei várias vezes o governador marcando audiência com o ministro, e lá eu aprendi muito. Aonde que o senhor ficou lá? Eu fiquei no Ministério da Justiça, Trabalhando com isso. com o ministro Armando Falcão e Petrônio Portela. Chefe do cerimonial do Ministério da Justiça. Imagina o aprendizado lá. Foi porque, na verdade, o Itamaraty estava do outro lado. E lá eu recebi, assim, muitas informações interessantes. E o Ministério da Justiça também é um ministério muito protocolar, com muita autoridade, né? Um ministério. Não, além disso, a gente tinha que estar preparado, porque cada visitante de presidentes estrangeiros que vinham se encontrar com o presidente, normalmente fazia parte da equipe dele o ministro da Justiça daquele país.
Então, nós recebemos vários, o ministro Arnaldo Falcão, mais do que o Piatoni, recebeu vários ministros que estavam acompanhando, mas estavam interessados na área da justiça. E aí o senhor voltou no final do governo Amaral, Governo do Amaral. voltou, pegou o governo Jair Soares e tal. Jair Soares. A partir do Jair Soares, eu me tornei chefe de cerimonial. Até então eu não era. Eu fazia Jair Soares já um homem mais formal, mais... brilhante. Até hoje. Entrevistei ele aqui. Até hoje. Até hoje. E Agora, aí... tenho uma admiração muito grande por ele. E a esposa dele também é muito doce. O senhor necessariamente tem uma ligação muito grande com as esposas, familiares, ali na gestão do cerimonial, né? Porque tem uma delicadeza nisso também. Porque muita Convive na ala residencial. A gente tem que... a minha equipe acompanhava as senhoras, esposas do governo, a primeira-dama, em eventos que eram convidadas, então ia uma pessoa do cerimonial para orientá-la, onde de repente tinha que discursar e tal, então apresentava a ela a lista das autoridades. Agora, como é a manobra, Aristides, de lidar com as exigências de um cerimonial e as características pessoais de um governador, né? Porque certamente tem aí um veso de personalidade. O senhor lidou com uma mulher, com um gringo, com um negro, com um gay, os próprios governadores são uma diversidade. E de temperamento, não precisa nem dizer. Pego aí o Sartório e o Leite, há duas figuras completamente diferentes. Né? Como é que o senhor administra essa? Não, mas é questão que o cerimonial ele tem que se basear pelas regras do protocolo. E aí, se você... Quer dizer, quem pode quebrar o protocolo é a autoridade. O cerimonial não pode quebrar o protocolo. Mas a última palavra é da autoridade. É sempre da autoridade. Então, isso aí não foi difícil, porque você se adequa ao momento. Não é? Quer dizer, justamente passaram inúmeros, alguns bem formais, outros menos formais, mas você tem que se adequar A cada um. a cada um. E outra, não achar que a brincadeira, você entra nessa brincadeira. Não, você escuta, mas você não toma parte da brincadeira. Quer dizer, Essa equidistância profissional o senhor sempre teve. O Sartori, por exemplo, um piadista. Né? maravilha, adoro ele. E eu vou dizer uma coisa, acho, ele era maravilhoso, Sabia levar aquilo, né? Era aquele jeito dele. porque o peso é grande. Aham. Mas a gente Soube tirava se de adaptar. letra, sem dúvida. Eu tenho... Porque eu me lembro que às vezes ele queria lhe levar para as piadas também. E o senhor mantinha. Mas é tal coisa. Na verdade, a gente tem que manter o protocolo. Aham. Ele pode quebrar protocolos e tal, mas eu não posso tomar iniciativa de nem nada. O que mudou, Aristides, em termos de cerimonial nesses 50 anos? Ou mudou a maneira de encarar o cerimonial? Ou não? Eu acho que mudou é a maneira de encarar o cerimonial, porque o protocolo sempre existiu e sempre vai existir. Eu acho que as pessoas... tem pessoas que não dão a mínima para o cerimonial. Tem pessoas que até criticam, né? É. Tem uma má compreensão às vezes, né? Isso aí, mais má do que boa. Do que boa. Mas é questão que, na verdade, eu tenho que fazer com que a autoridade, no caso, eu trabalhava com o governador, eu tenho que fazer com que o governador apareça, ele
no seu discurso, eu ponho lá o nome das autoridades para ele ler. Quer dizer, eu tenho que procurar o melhor lugar, o lugar de honra do governador. Quer dizer, eu não posso deixar, porque às vezes, uma dessas entidades, não é, achavam que eles tinham que ficar. Não, o governador comparecendo, o governador senta no centro, Representa a todos. você dá essa Esse gesto, né? gesto delicado e tal. Então, às vezes, eu tinha problemas, às vezes era com o cerimonial do quem eram as entidades. Mas foi um prazer muito grande trabalhar com eles. Eu tenho saudade. Já tem saudade. Saudade. E viver no palácio, conviver naquele palácio lindo também é um presente, o É Palácio um Peregrino. presente, sem dúvida. Na verdade, eu fui muito feliz. O nosso setor cerimonial, ele eram 3 salas, com os funcionários todos trabalhando, que tem alguns que não descem, não fazem parte daquela equipe que orienta E desce por evento. quer dizer, os demais ficam lá em cima, mas trabalhando muito. Fazendo convite, orientando o pessoal de fora. Vem muita gente de fora para saber sobre o evento que vai acontecer e tal. O senhor deve ter vivido muitas situações constrangedoras, não com governador, mas, por exemplo, com disputa de quem senta perto do governador ou não, quem está no palco ou não, né? Isso devia dar dor de cabeça. O senhor não vem me dizer que não. Não. Houve. Mas sabe que houve, algumas vezes houve. Aí tu administravas Administrar. E e tudo passava. às vezes eles me diziam assim: eu não quero mais ficar na segunda fila, eu tenho que ficar na primeira fila. Eu digo: não, vamos ver e tal. Eu digo: mas tem que lembrar que não são só os deputados estaduais que estão presentes, tem federais, às vezes tinha senador. Então, isso aí tudo tem precedência, não é? Então, quem me dizia isso era um estadual. Eu queria lá na frente, primeiro eu dizia assim: não, se não tiver nenhum desses federais e senadores, tudo bem, não há problema nenhum. Mas respeitar a precedência. Sim. Mas eu acho que eu fui assim, não tive tantos problemas. Tanto é que ficou esse tempo todo e hoje é uma figura reconhecida. Tu tens noção dessa gratidão e da tua representatividade nessa área, da tua passagem pelo palácio, Alexandre? Isso te gratifica? Me gratifica demais. Eu tenho, assim, recordações maravilhosas. Eu tenho algumas autoridades, não só os governadores, que esses eu, na verdade, sempre gostei muito deles todos. Não tive problemas com nenhum deles. Mas tem outras figuras que foram muito importantes no período da Assembleia. Eu tive, assim, o Schirmer. com Schirmer, o César Schirmer, e foi, assim, maravilhoso. Eu acho que ele foi abençoado, porque na gestão dele aconteceu tanta coisa positiva. Nós somos a Niceia Brasil, não sei se tu conhece, Niceia Brasil foi funcionária da Assembleia e nós fizemos
ela mais, eu auxiliei em algumas coisas, a grandes solenidades que o Schirmer ajudou. Nós transformamos a Praça da Matriz no teatro. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre estava em cima da área da Assembleia e o público todo, e Embaixo. ouvimos a orquestra tocando conjuntamente com a catedral, tocando os sinos a 1812 de Tchaikovsky. Quer dizer, foi uma coisa apoteótica. Ninguém esquece daquilo. A praça lotadíssima. Quer dizer, os aplausos foram fantásticos. O Schirmer teve também em Santa Maria muitas atitudes de valorização da cultura, E, inovador. na verdade, quando veio o Dalai Lama a Porto Alegre, o Dalai Lama foi a visitar a Assembleia. E, lógico, nós sabíamos meses antes. Então, eu providenciei o hino. Foi difícil. Quem nos ajudou foi a nossa embaixada brasileira em Londres, para fazer contato com o país do Dalai Lama. O hino do Dalai Lama, o nacional do país. E aí, quando o Dalai Lama chegou, a orquestra tocou, ele ficou com lágrimas, e ele disse no discurso: é a primeira vez que eu ouço o meu hino fora do meu país. Quer dizer, Isso não tem preço, essa experiência. então foi uma coisa assim fantástica. O Aristides, tu acha que nós migramos hoje em dia, eventualmente, para um excesso de informalismo nos eventos? E não estou dizendo aqui agora no Estado, né? Lato sensu, tu acha que se algumas cerimônias, no geral, foram demais para o informalismo, querendo ficar moderninhas, ou tu acha que um pouco faz parte, ou é para falar a Para verdade? falar a verdade, eu acho que ficou um pouco esquecido o protocolo. Eu acho que é aquela coisa, tudo está tão informal, não é? Quer dizer, Que fica tudo meio igual. eu como já sou um octogenário, eu gostava mais como era antigamente, Entendi. mais formal. E os figurinos palacianos, me conta, eles também mudaram, né, isso eu mesmo presenciei, né, os figurinos palacianos tinham uma formalidade, homem sempre de gravata, Sem dúvida. hoje não quer dizer hoje agora, mas gradativamente com o tempo viraram, Na verdade, e às vezes eu acho que também foi longe demais. longe demais. Como a autoridade maior, ela usa muito o esporte, Roupas despojadas. então, na verdade, os convidados também se acham de ir mais à vontade. Uhum. E aí nós estamos falando especificamente do governador, que é um cara jovem, o governador Lei, que é um cara jovem, eu me lembro uma vez no governo Rigoto, agora o senhor falando isso, eu me lembrei de outra coisa, no governo Sartori, que o senhor disse que nas sextas, normalmente, o Sartori ia de um jeito mais, né, casual, despojado, e o senhor me disse, não foi para mim ali, nesse caso foi para alguém, ele tem direito. Sim. Nós não. Nós funcionários. Porque é isso que eu vejo, às vezes, no palácio, esse governador é um cara jovem e tal, e se veste bem, sabe? Mas às vezes tem gente que tenta imitar e fica meio brega, né? A verdade foge totalmente. Quer dizer, o governador pode, os funcionários não podem. E mesmo as demais autoridades, muito cuidado, né? Porque a roupa às vezes comunicam desrespeito, né? E outra, o palácio é uma instituição maravilhosa, quer dizer, ele, como
o prédio é lindo, tudo é muito bonito. Quer dizer, requer que o funcionário esteja vestido formalmente. Quer dizer, despojado, isso é para o turista que vai visitar, fazer o passeio. Mas eu, na verdade, é isso. Eu sou um homem de 80 e vou fazer 83. Tem coisa, exemplo, que não envelhece, né? Essa coisa de dizer, isso ficou ultrapassado. Será? Às vezes eu acho ultrapassada a modinha, né? Porque tem muita modinha. Claro que algumas coisas podem ser adaptadas ao teu tempo, né? Eu acho assim, vamos supor, alguma coisa assim, lá no galpão, à noite e tal, pode ser totalmente despojado, quer dizer, desde quem, se não tem uma autoridade maior, enfim, estrangeira, um embaixador. O senhor está falando do galpão crioulo do Palácio Piratini. Piratini. Aristides, e se o senhor tivesse, para a gente ir para o encerramento hoje, de tudo que o senhor aprendeu e viveu com governadores, né? Para um futuro governador, o que o senhor diria, assim, qual é a essência mais bonita de um bom governador? Olha, que ele seja capaz como os outros foram, porque todos eles deram sua vida para ser governador, não? Um bom governador. O senhor continua até hoje um diplomata, né? Aí, isso veio do cerimonial. A resposta foi perfeitamente de um diplomata. Mas é isso, eu acho que Peraque, Amaral de Souza, o Guazelli, interessante. Era o governador com a letra mais bonita. Um dia, a viver ele escrevendo, eu digo, a sua caligrafia é maravilhosa, governador. Mas que ele já estava um pouco idoso e tal, tinha sofrido problemas e tal. E eu digo, esse porque tu não viu as outras e tal. Eu digo, não, deve ser. Mas muito bonita a letra do governador. E a Ieda, uma mulher? Pois é, a Ieda foi, para nós funcionários, ela foi notável. Era um pouco governadora, um pouco mãe, um pouco... Ela foi fantástica. Não tem... Eu gosto muito dela, sabe? E o governador Eduardo, o mais jovem de todos? O mais jovem de todos. Ele é extremamente delicado e, ao menos como cerimonial, sempre foi muito compreensível. E fizemos uns 4 anos muito bons com ele. E na ante-entrevista o senhor estava me dizendo que talvez venha um livro por aí. Vamos pensar nessa ideia. Vamos pensar nessa ideia. Aí no livro o senhor vai ter que ser menos protocolar, vai ter que contar alguma historinha que não tenha contado ainda, um pouquinho de pimentinha. Pode vir alguma coisa ou o senhor vai manter os protocolos? Eu acho que não é meu feitiço. Perfeito. Mesmo assim tem histórias interessantes. Tem histórias maravilhosas. De todos eles, tem histórias muito bonitas. E nisso tudo nós estamos fazendo uma homenagem à gentileza, à educação, aos bons modos, né? Ao respeito às autoridades, ao ente público. É disso que se trata, né? Cidadania, no fundo, né? Civismo. Civismo. Eu acho isso, sem dúvida. Na verdade, a boa educação. Quer dizer, não é porque o fator, vamos supor,
classe social e tal. Eu tive funcionários de todos os níveis. E eu vou te dizer mais. Os mais humildes foram mais fantásticos. Os mais fantásticos que eu tive prazer de trabalhar. E a boa educação, essa nunca sai de moda, né, Aristides? Isso não. Obrigado, querido. Parabéns Obrigado. pelo trabalho, pela tua trajetória. Foi um prazer muito grande estar aqui. E Foi bom demais. Obrigado. tá ótimo. E eu vou ficar incomodando ele para escrever esse livro. Vamos ajudar. Muito bem. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.